Muito obrigado pela sua companhia. Nós já estamos com o Edson. O Edson está aqui com a gente. Já vou dar boa tarde. Boa tarde, Edson. Seja bem-vindo à nossa live transmissão podcast direto da FEI Banana. Boa tarde. Obrigado pelo convite aí. E estamos aí para responder as perguntas e tirar dúvidas aí. Primeiramente, quando se fala em apta, e vamos já entrar nessa área para o nosso para o nosso espectador já entender aonde nós iremos chegar. Quando se fala em apta, muita gente fica na dúvida, o que é a apta, de onde vem a apta, nos explique. Tudo bem, a apta é a Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios. É um nome comprido, mas basicamente é uma instituição que engloba vários institutos de pesquisas dentro do estado de São Paulo. Então é uma instituição pública voltada para pesquisa dentro do estado de São Paulo e atender, a apta regional atende principalmente as pesquisas da região. E aí, claro, em Vale do Ribeira, a pesquisa vai ser o quê? Banana, claro, né? Não tem jeito. E aí, claro, tem outras linhas também, mas o foco principal é banana. Inclusive, nós estávamos fazendo aquelas pesquisas boas sobre o seu trabalho, já sabemos sobre as suas plantas ornamentais, o quanto você trabalha com isso, mas hoje o nosso foco será a bananicultura. A bananicultura que oferece também várias vertentes nessa área, né? E, inclusive, com relação, quando vocês fazem pesquisas da banana, vocês chegam a pesquisar o Brasil inteiro ou vocês ficam mais no macro aqui mesmo, no Vale do Ribeira? A gente sempre trabalha aqui no Vale do Ribeira, mas as pesquisas acabam refletindo para as outras regiões, pode ser adaptada para as outras regiões. A gente tem o intuito de descobrir métodos mais eficientes ou mais produtivos para poder produzir uma fruta de qualidade, com bom sabor e também, claro, para um produtor tem um custo de produção um pouco menor. Porque hoje em dia os insumos para conseguir produzir uma fruta, para chegar na mesa do consumidor, o produtor rala bastante, gasta bastante. E aí, às vezes, o consumidor não tem ideia de quanto isso é gasto, né? Mas a pesquisa está tentando assim, ajudar o produtor a ter uma boa produção, mas também ter uma redução de custo usando mais eficientemente os produtos, tanto químico como orgânico, e todos os produtos específicos para a banana, né? Perfeito. Aqui na nossa região, o que domina é a banana nanica, né? A banana nanica, ela tem um campo maior assim, de trabalho, mas eu acho que você deve ter também encontrado outros. Na verdade, assim, antigamente a manica era 100%, mas ao longo dos anos aí a prata está tomando mercado aí. Então a gente fala, a nanica tá dominando, mas hoje é quase até 50%, é mesmo? hein? Que legal. A prata já tem dominado bastante o mercado e nessa busca, né, de novos materiais, novos potenciais de produção, a gente tem faz uns 2 anos atrás, aí, em conjunto com um produtor, junto com uma empresa, a gente fez uma pesquisa e validou uma nova cultivar, chama-se VTP Hayashi. É um material bem interessante, então que está sendo bem aceito pelos produtores. Inclusive está sendo exposto aí pela empresa desse novo material de prata. Vamos para os nossos para os nossos espectadores agora que não ainda conheceram a apta, mas cultivam a banana e de repente nem estão na região do Vale do Ribeira. Esse material todo ele fica disponível online também? O material de pesquisas que vocês fazem ou é só para quem procura aqui no estado de São Paulo? Não, geralmente a gente, como pesquisador, né, a gente tem todo um procedimento para a gente subir na carreira. E a gente publica artigos científicos. Claro que esses artigos às vezes não é muito entendível para um produtor, para um leigo, mas a gente sempre tem tentado divulgar junto às feiras, junto a um dia de campo, para poder o resultado das pesquisas serem mais aproveitados pelos produtores. Inclusive, amanhã vai ter o dia de campo lá na nossa instituição, então vocês estão convidados para a gente cobrir a nossa reportagem lá. A gente vai ter as parcerias com as empresas, porque hoje a gente tem muito voltado isso, juntar o recurso de empresa privada com as pesquisas da nossa instituição pública. E fazendo essa parceria a gente está sendo bem aceito aí, tem rendido bons trabalhos, principalmente para o produtor rural. A produção da banana aqui no Vale do Ribeira, notoriamente, a cada ano que passa, o pessoal vai se interessando um pouco mais. O plantio e terras destinadas, ela ainda briga um pouquinho, né, com o que existe de floresta e tudo mais. A tecnologia aplicada hoje, dá para dizer que se diminuiu o espaço entre a plantação de uma banana, um pé de banana, com outro, conseguimos diminuir esse
Diminuir nem tanto, né? Porque a bananeira vai ter que ter o seu espacinho para poder produzir. Mas com uma boa tecnologia, com bom planejamento das habitações, das aplicações de controle de doenças, você consegue produzir tranquilamente. E é claro, antigamente os produtores aí plantavam, daqui a só 50 anos ia fazer o novo bananal. Hoje em dia não. Hoje em dia você tem que ter essas renovações de bananais um pouco mais frequentes. Para quê? Para manter essa produção ao longo do tempo e ter, claro, esse adensamento um pouco maior, né? Porque ao longo do tempo você vai conduzindo o bananal, vai acabando ficando mais espaço entre as bananeiras. Então, essa renovação de bananal é muito importante também. É muito importante. Agora, entrando nessa nossa conversa aqui agora, até para quem está nos assistindo e entender que a banana, né? E acho que eu vou deixar para que você explique melhor. A banana, o fruto, até tem uns pontinhos ali dentro que são as sementinhas. Mas o plantio da banana não é feito pelo fruto. Nos explique como que é feito o plantio da banana. E aqueles pontinhos não é nem fruto, nem semente é. Na verdade, assim, para quem é lá da escola, né, a bananeira é uma fruta patenorcárpica, ou seja, ela produz a fruta sem a necessidade de ocorrer a fecundação do óvulo e assim por diante. Então, a banana se desenvolve naturalmente. Isso foi decorrente ao processo de domesticação da planta. Os homens lá, antigamente, selecionaram plantas que não produziam semente, senão você não conseguia comer, porque existe banana com semente, tá? Existe? Existe. E aonde encontra lá no centro de origem tem. Só que você não consegue comer, porque a semente tem uma casca muito dura. E nem polpa quase tem. Tá? Então, mas é que eu lembro quando criança, né, a gente pegava, arrancava às vezes a raiz, né, da banana ali, fazia os cortes dela e fazia depois o plantio novamente. A propagação, na verdade, da bananeira é pelo pedaço da bananeira. Então não tem plantio com semente. Mas hoje em dia, com o uso da tecnologia, hoje se consegue produzir muda em laboratório. E aí quase uma semente, né? Você consegue produzir uma quantidade muito grande de mudas clonais, digamos assim. Ou seja, você consegue produzir uma determinada cultivar uma quantidade muito grande em curto espaço de tempo. Que antigamente você tinha, por exemplo, um pé de banana lá. Se eu quisesse multiplicar essa banana para ter 1000 mudas, ia demorar muito tempo. Exatamente. E hoje em dia, em laboratório, isso aí faz em 6, 8 meses, já consegue, de uma planta, conseguir 1000 mudas. Imagina só. E isso hoje é realidade, né? Isso é realidade. Isso é muita realidade. Então, para quem compra a banana no mercado e fala assim, essa banana tá bonita, igualzinha àquela outra, de repente elas são irmãs clonadinhas ali. Com certeza. E hoje em dia, é muito importante enfatizar que o importante o uso desse tipo de muda de laboratório, porque na Colômbia, no Peru, tem uma doença chamada fusariose da bananeira, raça tropical 4, que já está aqui pertinho nosso, que é uma doença muito agressiva, principalmente para as bananas. Existe a fusariose raça 1 no Brasil, mas que ataca só as pratas. Essa raça 4 pega não tudo. Importa. E aí, isso que é um recado bastante importante. Evite trazer muda de outras regiões, principalmente de outros países, para evitar que traga essa doença para o Brasil. Porque se vir para o Brasil, vai ter uma grande reviravolta em relação à bananicultura nacional. E aí a pesquisa já chegou a identificar que quando planta uma, não importa a cidade, ela vai acabar alastrando? Sim, essa doença é muito agressiva em relação a isso, porque pegou uma bananeira, aquele local já não tem como plantar mais, tem que mudar para outro lugar, senão, então o risco é muito grande. Então, evitar trazer muda de outros lugares, para poder evitar essa doença também. Bacana, você já me deu um leque de mais questões, por exemplo, como identificar a bananeira com algum problema. Tem alguns sintomas, né? Então, principalmente a fusariose, ela vai dar provocar murcha, vai ter um entupimento dos vasos e a planta não vai produzir um cacho. Vai morrer não produz o cacho. Impressionante. Porque a ciga toca negra, quando chegou aqui, que foi o grande, sim, o grande estrago, assim, que todo mundo só se falava nela, logo ela foi combatida, a tecnologia veio, acredito que a Apta, na oportunidade, esteve presente demais até. Inclusive, acho que eu tive o prazer de entrevistar alguns na época, no rádio, e agora tendo o prazer de conversar contigo também. Eu lembro que foi uma luta gigante, né?
Era uma doença que estava em vista, né? Também já estava no Brasil, restrita à região norte, mas que infelizmente entrou no Brasil e a gente convive com ela. A gente não consegue tirar ela de vez daqui. A gente consegue controlar ela com aplicações de fungicidas no momento certo, tendo todo um monitoramento da doença ao longo do tempo. E aí você consegue produzir a banana tranquilamente. Claro, sem a tecnologia você vai ter algumas dificuldades. Sem dúvida. Mas com a tecnologia, com o monitoramento da doença ao longo do tempo, você consegue aí aplicar os fungicidas, o remedinho da planta no momento certo, e aí você consegue produzir a banana que o consumidor aí gosta. Perfeito. Nós estamos chegando já praticamente no inverno, né? Que nosso verão durou até agora. Essa mudança de clima, em alguns aspectos, até é bom para o cultivo da banana, que a banana sofre mais no inverno, ou estou enganado? Sim, sofre bastante, porque na verdade a bananeira não é de uma região tropical. Então ela está aqui meio assim, desconfortável no inverno, mas como a nossa região do Vale do Ribeira ainda não é tão frio assim, ela consegue sobreviver. Mas isso tem uma vantagem, viu? Esse friozinho no inverno, ela vai deixar um pouquinho mais doce. E aí talvez o consumidor possa até gostar um pouco mais. Interessante. Eu vi também que as cidades como Canané e Iguape, elas não têm um cultivo forte de bananicultura e tal, mas tem. Tem alguns que plantam. Essa situação, provavelmente, da terra ser um pouco irrigada com água salgada e tal, chega até a bananicultura ou não identificaram nada ainda? Em relação, acho que é o nível do lençol freático, digamos assim, que a quantidade de água, a água é muito superficial nessas áreas de produção, e aí é inviável. A bananeira gosta de água, mas não gosta de viver na água. Ela precisa de bastante água durante a sua vida produtiva, mas não que ela viva na água que nem um arroz, né? Ela... É diferente. Ela absorve e aí fica problemático. Precisa de bastante água para sobreviver, porque as folhas dela mostram bem como que ela é a sua adaptação, né? Ela tem uma folha bem grande para quê? Para ela transpirar bastante, para ela circular bastante água dentro dela. Bacana. Ainda voltando sobre o inverno, o frio, quando a gente vê aquelas folhas da bananicultura, principalmente aqui na nossa região, a gente vê na região da Barra do Turvo, ali para cima em Apiaí, a bananeira já começa a queimar suas folhas por causa do frio, quando cai gelo. Ali, a partir dali, é cortar as folhas ou mantém as folhas para que... Se a bananeira está sem folha, dificilmente você vai conseguir colher o cacho. Então, na verdade, vai ter que eliminar aquela planta e tentar conduzir a filha, digamos assim, aqueles filhos que estão ao redor dela. Se você tem uma bananeira que já as folhas totalmente secas, dificilmente você vai conseguir produzir uma bananeira comercial, digamos assim. E claro, depende da fase que atacou, que o frio afetou essas folhas, dificilmente você vai conseguir uma bananeira comercial, digamos assim. Não vai engordar a banana, né? Bacana. A informação para quem está nos assistindo e, lógico, preocupante para o produtor quando vê o frio chegando. Com certeza. É sempre preocupante. A minha família lá atrás também cultivou bastante banana e a gente vivia assim no Bananal o tempo todo e preocupado ali na região de Eldorado, sabendo vai ter aquela geada, não? Era criança ainda na época. E a gente tinha uma preocupação. Uma das coisas também que naquela época, agora isso pode ser conversa dos mais velhos, ou tecnologia, quando nós cortávamos um cacho da banana e tinha uma outra bananeira já no grupinho ali nascendo, crescendo, a gente cortava aquela bananeira pela metade, não total, para que o insumo dela descesse e enriquecesse a raiz daquela. Isso procede? Procede. Tem uma ligação entre a planta colhida, a planta mãe que a gente fala, e os filhos, né? Ela tem uma reciclagem do nutriente. Então, aquela planta que foi colhida, aquele residual de seiva, ela pode ser transferida, digamos assim, para o filho. Mas é uma porcentagem não tão grande. Acredito que hoje exista adubos ou... Sim, tem todo um manejo, digamos assim. Você está, na verdade, cuidando dos filhos desde que ela nasce, desde que está naquele brotinho pequenininho, você já está cuidando dela. Não só está pensando da planta mãe, já está cuidando da planta mãe e da filha. Então, naquele momento que está cuidando do filho também, então toda a adubação, todo o trato está sendo feito para ela também. Por quê? Sempre pensando que aquele filho vai ser sua próxima colheita. Então você tem que cuidar bem daquele filho, senão você não vai ter produção. Uma outra questão também que nós podemos levantar aqui sobre o plantio da bananicultura em pé de serra.
Rapaz, a gente vê, né, que tem sempre aquelas plantações em pé de serra e existem algumas dificuldades. A área da tecnologia já detectou uma forma de que isso seja facilitado? Não tem não, viu? O ideal é plantar numa área plana, mas por questões de falta de áreas sem mata, digamos assim, é a área que o produtor tem e é a área que ele vai ter que se sustentar com aquela área. E a tecnologia não vai ajudar muito não, viu? Então o bom mesmo é aquela terra plana. Mas a gente, no Vale do Ribeira é difícil achar isso, né? Ou é na beira do Ribeira, nas beiras dos rios, ou em alguns locais, alguns municípios aqui da região, mas a maioria das áreas são meio de morro. Tem que conviver com isso. Não tem jeito, não. A banda não tem como fugir disso. Ainda falando sobre essas áreas de pesquisas, atualmente, qual é a área de atuação de vocês em descoberta para a bananicultura do Vale? Sim, uma dessas que a gente está comentando é a da Prata Riacho, que a gente fez um registro desse material, que a gente achou bem diferente das pratas anteriores. E é claro, a gente tem feito algumas parcerias público-privada, a gente tem trabalhado com adubação orgânica, com uma empresa privada, a gente tem uma parceria muito forte com a Embrapa Mandioca e Fruticultura. A Embrapa Mandioca Fruticultura é a instituição responsável pelo melhoramento genético da banana. Então ele, como instituição federal, eles buscam parcerias com as outras instituições de outros estados. E a APTA faz desde 98, a gente tem validado, digamos assim, avaliado os novos materiais que ele tem criado por melhoramento genético. Aí existe o cruzamento, claro, com toda a metodologia consegue fazer o cruzamento e produzir semente. E a partir dessa semente a gente consegue testar esses materiais na nossa região. Se ela está bem adaptada, se questões de produção, questões de resistência, todo o pacote tecnológico, digamos assim, a gente tem testado para quê? Para tentar validar se aquele material é promissor ou não para o produtor. Primeiro passa para a pesquisa primeiro. Ah, não, isso aqui é mais doce, é menos doce, é mais alto, é mais baixo. Tem todo várias características que a gente avalia dentro desses novos cultivares. Se o produtor vai ter, digamos, vantagem em relação àquele novo material. Então, a gente tem testado bastante materiais aí junto com a Embrapa. A gente já lançou, alguns anos atrás, a gente lançou a BRS Princesa, que já está começando a entrar no mercado. É uma tipo maçã, não é maçã, é um tipo maçã. A gente tem a BRS Terranã, que é uma banana da terra com porte menor, mas que um fruto com uma qualidade superior em relação aos demais. E agora a gente tem aí testando alguns materiais que chama-se cultivares somacronais, ou seja, é uma indução de mutação dentro do laboratório. E aí a gente está testando agora no campo para ver se essa mutação que ocorreu aí no laboratório, se apareceu algo diferente que possa ser vantajoso para o produtor. Então, o trabalho está correndo. Quando você fala no campo, a gente já imagina que a APTA tem um bananal. Sim, tem bastante bananal. E amanhã lá a gente vai estar visitando vários pontos dos trabalhos que a gente tem conduzido lá. Então, o que passa pela nossa cabeça agora, por exemplo, vocês acabaram de criar ali no laboratório, nas pesquisas, um cultivo que de repente dá certo. Vocês têm essa experiência de plantar, observar e depois passar adiante. Com certeza, senão a gente não tem como passar a experiência que a gente tem. Então, todo o trabalho que a gente de pesquisa, a gente conduz aí pelo menos 2 anos para a gente validar um novo material, uma nova tecnologia, para poder falar, isso aqui serve, isso aqui não serve, esse tem vantagem, outro não. Então, é um trabalho não tão curto. É um trabalho constante, mas que tá demandando bastante trabalho para a gente lá. A gente começou 2020 com essa parceria público-privada e está rendendo bons frutos aí, principalmente banana. E para quem estará aqui ou quem está nos assistindo e quiser vir amanhã, tem essa visita? Isso. Acho que vai sair um ônibus daqui para nossa área, ou quem quiser ir diretamente para a APTA, a nossa fazenda lá na APTA, fica no quilômetro 460, na BR-116. Né? Saindo de registro, entre o registro e Quaraçu. Sabe o horário de amanhã? Começa às 8h30. Vai ser servido um café e aí vai ter toda a atividade, programação durante a manhã. E à tarde também vai ter as apresentações das empresas aqui no nosso auditório. Bacana. Eu já visitei a APTA em algumas oportunidades, entre elas até uma vez que a FEI Banana poderia ser realizada lá, a gente acabou fazendo uma visita
E eu confesso que eu vi os bananais, ou plantações, mas eu não imaginei que seria de pesquisas ou Sim, coisas relacionadas. São pequenos lotes lá, separadinho, divididinho, tudo como toda a metodologia científica e, claro, um padrão para poder atestar o produtor. Produtor, é isso que tem que fazer ou é aquilo, para poder ter uma realmente certeza daquilo que a gente está fazendo, senão... Bacana. E o produtor curioso e queira visitar vocês durante a semana? A gente prefere agendar um horário para a gente poder atender melhor. Às vezes a gente tem alguns compromissos e não tem como atender adequadamente. Então, geralmente é adequado ligar, tal dia pode ser feita alguma visita e aí a gente sempre atende os produtores. Bacana, enriquecedor a nossa conversa dessa tarde. Daqui a pouquinho nós teremos mais conversas aqui para quem está nos assistindo, já se preparem. E Edson, gostaria que você fizesse aí uma consideração para todos nós. Agradecer aí pelo convite e aproveitar, venha nos visitar aí, visitar a FEBanana, que esse ano está excelente. Gostei do layout aí novo das empresas. Essas empresas são muito importantes, principalmente para a banicultura, que são empresas que atuam nesse segmento e que pode dar suporte aí. Tem muito técnico aí que entende da cultura também, não só a nossa pesquisa, mas as empresas também têm alguns técnicos muito capacitados para orientar, para recomendar as coisas e ter um bom... E venha visitar produtor que essa feira é para vocês, não é para nós, para a gente está desenvolvendo nosso trabalho e para vocês conhecerem o nosso trabalho também. E quem sabe depois a gente consiga falar sobre plantas ornamentais, que é uma área muito interessante, né? Durante alguns anos o crescimento, né, dessa modalidade de plantio, que as orquídeas principalmente, elas são, né, as antúrias. Antúrios, nossa antúria. As antúrias e as orquídeas, enfim. Obrigado mais uma vez, uma boa tarde, obrigado por ter vindo e uma ótima feira. Obrigado. Muito obrigado. Para você que está nos assistindo, estamos no coração da FEBanana e mais entrevistas, mais podcasts virão durante toda a transmissão. Nós teremos daqui a pouquinho também o Dalton Felipe Moreira trazendo informações dos bastidores por aqui. Vamos para um rápido intervalo. Ribeira Plus na FEBanana 2024.